Janelas da vida. Uma janela não deveria jamais ser banal. Fazer um furo numa parede para deixar entrar a luz não é suficiente. É preciso, antes de mais nada, criar uma abertura em direção à beleza. As janelas são para uma casa o que os olhos são para um ser humano. Elas nos permitem lançar um olhar para o céu, mesmo que estejamos no interior da casa. O grande arquiteto inglês John Denison disse que é preciso construir uma casa em volta de suas janelas e jamais o inverso. Para ele, as janelas constituem o elemento mais importante de uma casa. Não é certamente por acaso que a mais bela parte de uma catedral são suas janelas. Os construtores de catedrais sempre compreenderam isso. Há janelas modestas como aquelas de humildes choupanas. E há janelas muito ricas, de um luxo incomparável, obras dos maiores artistas. Mas é a luz do mesmo sol que passa através de todas, pois há somente um sol, tanto para os ricos como para os pobres. Há também as janelas felizes e sorridentes que transmitem um ar de felicidade às paredes que elas decoram. Mas há também, infelizmente, as janelas das prisões e das solitárias. A luz ali penetra por conta-gotas, pois essas janelas raramente são orientadas em direção ao céu. Há as janelas das velhas paredes, que abrem um espaço em direção ao passado e aos antepassados, são as janelas da memória. Há janelas fantasistas, cheias de alegria, às quais os pássaros se afeiçoam. E há as janelas da indiscrição, que permitem lançar um olhar sobre a pobreza, sobre os infelizes, sobre as crianças solitárias em casas frias e sem alma. Certas janelas parecem tão vivas que tomam traços humanos. Não se poderia dizer, por exemplo, que as 3 janelas que você verá a seguir possuem pálpebras pesadas de sono? Quando não há janelas suficientes, não se deve hesitar em criá-las, mesmo em ângulos intangíveis, como essa que veremos a seguir. Janelas piedosas de uma pequena igreja no campo. Elas são o testemunho dos camponeses que lá vão à noite fazer suas preces. 2 janelas muito elegantes, penteadas por uma coroa de lierre. A janela é o óleo de ligação entre o interior e o exterior. Ela está a meio caminho entre a natureza livre e o confinamento atrás de paredes. Ela é, principalmente, um símbolo de fuga, de liberdade e de energia, pois ela dá passagem à luz, fonte de vida. E abra a janela. Obrigado por ouvir, boa jornada e deixe o sol entrar.